tudo bem? Estamos aqui iniciando mais uma disciplina do semestre e hoje nós vamos apresentar para você a disciplina de linguagem de programação e estrutura de dados. Vamos lá? Essa disciplina será ministrada por mim, os 3 primeiros encontros, eu sou a professora Merris Moser, e o último encontro, então, dessa disciplina será apresentado pelo professor Anderson Macedo. Antes de mais nada, eu gostaria de dar um recadinho aí aos alunos que estão assistindo essa teleaula ao vivo. Então, vocês podem enviar as suas participações através do seu tutor presencial. Então, você manda aí as questões. Tutor presencial, você pode enviar esses questionamentos e essas contribuições através do sistema de chat. Para os tutores presenciais que possuem somente acesso ao Skype for Business, utilize então o endereço que estará no próximo slide, eu já vou passar para você. Lembrando que esse acesso ele é somente durante a teleaula e a aula atividade. Você, aluno que está assistindo essa gravação desta teleaula, encaminhe então as dúvidas via sistema de mensagem para o seu tutor à distância. Lembrem-se, a sua participação, a participação de todos é muito importante. Então, agora eu vou apresentar para você o Skype que alguns tutores presenciais utilizam. Vamos lá? Então, você pode entrar em contato comigo pelo Skype da nossa tutora Joyce Siqueira Lima, onde o login é joyce.lima. Então, nós vamos iniciar aí o nosso encontro com uma pergunta muito simples e que você, obviamente, vai saber me responder. Vamos lá. O que é, então, o algoritmo, né? Você já estudou o algoritmo, você já viu a disciplina, você já estudou lógicas e técnicas de programação, não é verdade? E lá nessa disciplina, lá com o professor Anderson Macedo, você também falou de algoritmo. O que é o algoritmo? O algoritmo é uma sequência lógica de ações onde você consegue resolver um determinado problema. Você resolve uma determinada situação. Então, para relembrarmos, nós vamos agora visualizar aqui uma definição de algoritmo. Então, por definição, ele é um conjunto determinado de instruções, ou seja, são ações que, quando seguidas, elas desempenham aí uma tarefa em particular e dependem da representação e da estrutura de dados. Tudo bem? Quando nós estamos falando aqui de um algoritmo, nós podemos ter entradas de dados, nós sempre teremos uma saída e nós teremos o processamento. Então, vamos imaginar que fossem notas de alunos. Então, nós teríamos entradas, que seriam as notas, teríamos um processamento e teríamos a saída. Se ele está aprovado ou se ele está reprovado, certo? Nós temos o escopo e nós temos aqui a eficiência desse algoritmo. Quando nós pensamos nesse escopo, é basicamente o que tem que ser feito. E a eficiência desse algoritmo, o que quer dizer? De acordo com a sequência que você fizer, ele vai desenvolver da melhor maneira possível, certo? Ele vai desenvolver a tarefa em menos tempo, com mais agilidade. Então, vejamos aqui um exemplo de algoritmo. Vamos lá, nós temos aqui como fritar um ovo. Nós temos uma sequência lógica de ações. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Primeira ação, retirar o ovo da geladeira. Tudo bem? Depois, você vai colocar uma frigideira no fogo, que é onde você vai fritar. Aí você vai esperar até o óleo ficar quente para poder, então, fritar esse ovo. Aí você coloca o óleo. Nossa, aqui nós já estamos verificando que existe um erro de lógica. Você coloca o óleo antes de esperar ele ficar quente ou você espera ficar quente e depois põe o óleo, né? Então, na verdade, isso aqui está trocado. Vamos corrigir nessa sequência e vamos reiniciar a lógica. Primeira coisa, retirar o ovo da geladeira. Muito bem. Depois disso, nós vamos colocar a frigideira no fogo e vamos colocar o óleo nessa frigideira. Aí sim, nós vamos esperar até que esse óleo fique quente. Depois que ele ficar quente, nós vamos quebrar o ovo separando a casca. Ou seja, eu não vou fritar a casca. Colocando o conteúdo do ovo na frigideira. Vamos esperar 1 minuto, vamos retirar o ovo da frigideira
e vamos apagar o fogo. Então, executando essa sequência de ações, desta forma, nós vamos conseguir o quê? Fritar o ovo. Mas você viu que houve um erro de lógica. Se aquele primeiro algoritmo que eu mostrei para você, se você tivesse mantido aquela sequência, você não ia conseguir desempenhar a função. Como nós fizemos ali a alteração corrigindo esse erro, que ele foi proposital, nós então conseguimos o quê? Executar todos os passos e chegar ao final desempenhando a nossa tarefa, que nesse caso seria fritar o ovo. Nós temos mais um exemplo, vamos lá? Nós temos mais um exemplo aqui, que é sacar dinheiro do caixa eletrônico, tá? Então, nós temos aqui o primeiro passo, que é ir até o caixa eletrônico. Se você quer sacar dinheiro do caixa eletrônico, você tem que chegar até ele. Aí, você vai colocar o cartão lá no local solicitado, ou vai usar a digital hoje em dia, né? Mas vamos pensar no cartão. Depois, ele vai solicitar uma senha. Você vai digitar a senha que foi solicitada. Na sequência, o sistema vai solicitar a quantia que você quer retirar. Quanto você quer pegar em dinheiro? Você vai lá, por exemplo, e coloca R$500, tudo bem? Aí, o que o sistema vai ver no quinto passo? Se o saldo for maior ou igual a R$500, que é a quantia desejada, você vai conseguir sacar o dinheiro, tudo bem? Se o saldo for maior, exemplo, se o seu saldo for R$1.000 ou R$501, você vai conseguir sacar. Se for R$500, for igual à quantia que você deseja, você também vai conseguir sacar. Se não, se o saldo não for maior e nem igual, vamos supor que o seu saldo seja R$400. Vai mostrar uma mensagem para você na tela dizendo que seu saldo é insuficiente. Depois disso, sacando ou não o dinheiro, você vai retirar o seu cartão, vai sair do banco e vai embora, certo? Então, aí você tem um algoritmo bem simples, bem básico, de como seria para sacar o dinheiro. Então, veja, algoritmo, sequência lógica de ações, para você conseguir, então, desempenhar, executar e conseguir executar aí uma determinada tarefa. Muito simples, né? Vamos agora fazer um pequeno relacionamento, tá? A ciência da computação é o estudo dos dados. Por que eu estou falando isso para você? Porque a nossa disciplina trabalha com dados, com estrutura de dados. Então, é bom que nós saibamos que as máquinas manejam dados, tudo bem? Que as linguagens, elas descrevem e também manipulam esses dados e que os mecanismos para obter os dados refinados, nós vamos ter aí alguns mecanismos que nós chamamos de viabilidade. E nós ainda temos estruturas para representação dos dados, que são as performances, tudo bem? Então, a estrutura de dados, ela é a maneira que será armazenado e organizado os dados num computador, tudo bem? Então, um exemplo que nós podemos falar, pensando em estrutura de dados, nós podemos dizer de listas telefônicas. Tudo bem? Lista telefônica, você tem ali o armazenamento, né, e a organização de muitos dados. Lá na lista telefônica, você pode organizar ali, né, por ordem alfabética ou por ramos de atividade. Não era assim as listas? Hoje em dia nós nem estamos utilizando muito, mas é um exemplo muito simples para você visualizar essa estrutura. Então, voltando ao nosso slide, a estrutura de dados é a maneira que será armazenado e também organizado, tá? Os dados de um computador. A estrutura de dados e o algoritmo, eles devem ser considerados como unidades distintas, porém complementares. Ou seja, elas são interligadas de modo inseparável. Então, veja bem, um depende do outro, a estrutura de dados e o algoritmo. Porque se eu não tiver um algoritmo, eu não tenho como acessar a estrutura de dados, né? Se eu tenho a estrutura de se eu tenho o algoritmo e não tenho estrutura de dados, eu também não tenho muito o que fazer,
Então, são estruturas diferentes? São, só que trabalham juntos, por isso que nós falamos que elas são complementares, ou seja, um depende do outro. Nós precisamos dos dois, da estrutura de dados, que é o armazenamento e a ordenação desses dados, e precisamos do quê? Do algoritmo, porque o algoritmo são aquelas ações que vão pesquisar, que vão armazenar, que vão buscar informações lá na nossa estrutura, tudo bem? Voltando aqui, nós temos ainda que nenhum dos dois faz sentido um sem o outro. Assim, são necessários, por exemplo, nas disciplinas de algoritmos, de técnicas de programação orientada a objeto, para a disciplina de bancos de dados, tudo isso nós precisamos, então, né, da estrutura de dados e também do nosso algoritmo. Nessa nossa primeira aula, nós vamos falar das estruturas de dados que são chamados de listas. Tudo bem? Nós vamos falar sobre elas. E nós temos algumas listas que são bem conhecidas. Primeiramente, eu quero te dizer das listas desordenadas. As listas desordenadas, elas apresentam dados de forma desordenada, como você pode ver aqui. Nós não temos uma lógica aí dentro, nós não temos uma sequência. Do 33 vai para o 18, do 18 vai para o 56. Nós não temos nada aí que nos remeta aí a uma classificação. Aí nós temos também as listas ordenadas. As listas ordenadas, elas possuem o quê? Uma ordem. Por exemplo, Antônio, Carlos, Sérgio, Tiago, né? Então, isso daqui você pode observar que elas são ordenadas por ordem alfabética. Aí eu pergunto, onde nós colocaríamos o Paulo? O Paulo, né? Ele viria depois do Antônio, depois do Carlos e antes do R ou do S, então aí nós inseríamos o Paulo. Por quê? Nós sabemos que a lista ordenada ela possui uma ordem, que é a ordem alfabética. E nós temos o que nos importa muito na nossa disciplina, que são as listas disciplinadas. E nós vamos estudar o caso da pilha e da fila. Quando eu falo dessas listas todas, é para que você tenha conhecimento de que existem todas elas. Na nossa disciplina, o que nos interessa basicamente são as disciplinadas, porque nós vamos falar muito de pilha e de fila, porque elas têm regras. Tudo bem? Então, quando eu falo de pilha ou de fila, quando eu for inserir um elemento na pilha, tem uma regra. Quando eu vou inserir um elemento na fila, também tem regra. Quando eu vou remover um elemento da pilha, tem uma regra. Para eu remover o elemento da fila, também. E na modificação e na pesquisa, também existem regras. Então, são essas listas que nós vamos trabalhar na nossa disciplina. As listas disciplinadas. Ok? Então, nós vamos começar a trabalhar aqui nesse nosso primeiro encontro falando sobre elas. Então, voltando, nós vamos falar um pouquinho do tipo que nós temos aqui de alocação das listas, tudo bem? Então, nós temos dois tipos aqui que nós vamos falar no decorrer dos nossos encontros. Quando eu falo tipo de alocação, eu estou falando tipo de armazenamento. Basicamente é isso. Como que eu vou armazenar os dados, tá? Então, aí nós temos as listas estáticas, que nós usamos os arranjos ou vetores, que você também já conhece, que você estudou lá na disciplina de lógicas e técnicas de programação. E nós temos as listas dinâmicas, que são ponteiros. Quando eu estou falando de ponteiros, eu estou falando de memória. Nós vamos acessar memória do computador, tudo bem? Então, nós vamos trabalhar basicamente com esses dois tipos de alocação. As listas estáticas, que nós usamos arranjos, que nós vamos utilizar aí os vetores, e as listas dinâmicas, que nós vamos acessar memória através de ponteiros. Então, aqui, eu gostaria de relembrar, tá? Que as listas estáticas lineares, elas vão ter aí um conjunto de nodos. O nodo, eu vou te mostrar daqui a pouco, é um localzinho assim, ó, basicamente um quadradinho, onde você guarda a sua informação, tá? E nós podemos fazer um conjunto, como um conjunto numérico matemático, tá vendo? Ó, x é igual a x1 mais x2 até o último elemento. E nós temos aqui uma relação de precedência. Então, veja bem,
O x1, ele é sempre o primeiro elemento, como você pode ver aqui, ó, tá? O xn, ele é sempre o último elemento, tudo bem? Agora, uma coisa que você tem que ter em mente é que o xk, ele precede o xk mais 1, ou seja, k mais 1 seria 1 mais 1 dá 2, então quer dizer que esse precede esse, então sempre assim, tá? Quando o k, ele for maior que 0 e menor que o n. Então, essa é a regra. Então, por exemplo, aqui, ó, x2, o x1 precede o xk mais 1, que no caso é 1 mais 1 seria o 2, que é o que eu acabei de mencionar. Então, nós temos essa relação de precedência que você tem que saber. Por que você tem que saber? Porque quando nós vamos trabalhar ali com os nossos arranjos, nós temos que ter ali a ideia das posições. Por isso que nós sabemos desses conjuntos, tudo bem? Agora eu vou mostrar para você alguns exemplos práticos. Nós vamos chegar na parte da informática? Sim, só que nós vamos com calma para você entender o conceito dessas estruturas que nós vamos estudar, ou seja, dessas listas disciplinadas das quais eu acabei de mencionar. Vamos lá. Aqui nós temos, então, alguns exemplos práticos de listas lineares. Aqui nós vamos falar das listas lineares do tipo fila, tudo bem? Fila. Então, nós temos aqui, ó, pessoas em fila, certo? Então, veja bem, é uma fila normal, como se você estivesse na fila de um supermercado, se você estivesse numa fila de banco, é uma fila, tá? Nós temos agora vagões de um trem. Ele é formado por uma fila de vagões, certo? Por isso que eu estou te mostrando ele. Aí nós temos letras de uma palavra. Quando eu estou formando uma palavra, eu tenho uma fila de letras, olha bem. É isso que você tem que identificar aqui. Nós temos palavras de uma frase. Quando eu tenho uma frase, eu também tenho uma fila do quê? De frases, de palavras para compor a minha frase. E eu ainda tenho listas de compra, tudo bem? Então, aqui, ó, nós temos vários exemplos de listas, de listas. E, especialmente, algumas de fila que fica bem fácil de você identificar. E aqui, ó, eu tenho uma lista que nós temos aqui o quê? Os diretórios do seu computador, tudo bem? Isso também é uma lista, é um tipo de lista que nós temos que trabalhar. Listas lineares é o que nós vamos estudar. Aí nós vamos trabalhar listas lineares do tipo fila, que eu falei para você lá, e do tipo pilha, certo? Muito bem. Então, nós precisamos saber do que é o nodo, certo? Porque ele compõe as listas lineares. O que é um nodo? É a parte da estrutura de dados que ela é responsável por armazenar a informação em questão. Lembra que eu mostrei para você um quadradinho logo no slide anterior? Então, veja, eu tenho uma estrutura de dados. Uma estrutura de dados, ela é formada por vários nodos. Tá vendo aqui, ó? Vários nodos. Certo? Então, aqui nessa estrutura, eu tenho vários nodos. Cada nodo, ele armazena uma informação. Então, cada quadradinho desse, nós chamamos de nodo. Tudo bem? Vários nodos, nós temos uma estrutura de dados. Cada nodo, ele armazena uma informação. Ok? Então, nós temos aí a nossa estrutura. Nós vamos aí, ó, com o decorrer da nossa aula, você vai inserir esse conceito de nodo, dessa estrutura, dentro, então, das nossas listas, tudo bem? Então, vamos continuando. Qualquer dúvida, já para um minutinho para você me perguntar. Listas lineares. Quais são as operações mais comuns? Primeiro, acessar o quésimo nodo. Lembra do XK? O quésimo é o casinho que está aqui, tá? Eu quero acessar, por exemplo, o quinto elemento ou o 10º elemento. Isso é o quésimo. Eu quero inserir um novo nodo, eu quero eliminar o quinto registro, o 10º registro, o quésimo. Eu quero pegar duas listas, ó, que eu tenho e eu quero emendar elas, eu quero juntar as duas. Ou eu quero partir as duas ao meio, tudo bem?
Eu quero copiar uma lista, eu posso determinar o número de nodos que vai ter nesta lista. Eu quero, por exemplo, classificar essa lista. Lembra que eu falei que eu posso classificar? Nessa nossa estrutura de listas lineares disciplinadas, eu tenho a opção de classificar também. E eu quero pesquisar um valor na lista. Por exemplo, vamos imaginar que eu estivesse falando de uma lista do tipo fila. Perdão. Aí nessa fila tem 10 elementos. Eu quero pesquisar se o Paulo está nessa fila. Ou eu quero pesquisar se a Ana Joaquina está nessa fila. Então aí eu vou ter que ter uma regra para fazer essa pesquisa, certo? Então eu posso fazer essas operações. Posso fazer outras? Sim, mas essas são as mais comuns. Vamos lá? Agora, eu vou falar para você casos particulares de listas que nos interessam. São as listas lineares de pilha e de fila, que foi o que eu falei lá no início. Por que que eles nos interessam? Porque nós usamos muito na informática. E por que que são casos particulares? Porque eles têm regras definidas quanto às operações. Que tipo de operação? Quando a gente está falando em estrutura de dados, nós temos a opção de inserir um elemento, de remover esse elemento, de fazer uma pesquisa e de alterar um determinado nodo. Veja bem, se você tivesse num documento texto, você escreveu lá, caríssimos senhores, tá lá. Ah, não, mas não é caríssimos senhores. Simplesmente, queridos amigos, já resolveria. Você vai lá e altera. Você também pode fazer isso na lista, tudo bem? Eu vou dar um minutinho para você absorver o que eu falei. Se tiver alguma dúvida, você já me manda e eu já volto. Muito bem, eu acabei de falar para você que as listas lineares de pilha de fila, elas nos interessam muito porque elas têm regras. Elas têm regras definidas e é isso que nós vamos ver agora. Vamos lá? Primeira coisa, nós vamos agora pensar, tá, nas listas estáticas da disciplina de fila. Fila, tá? Então vamos lá, fila. Perdão. A fila, ela também pode ser chamada de FIFO, tá? Que é first in, first out. Que significa o quê? O primeiro que entra na fila é o primeiro que sai da fila. Tudo bem? Nós podemos encontrar outra nomenclatura, que é PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai. Então, tudo isso nós estamos falando de fila. Fila, PEPs, FIFO, tudo isso é a mesma coisa. Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, vamos lá, vamos às regras. Se eu for inserir um elemento na fila, vai ser sempre no final. Imagine uma fila de banco. Imaginou? Você tem um rapazinho aqui, aqui está o caixa. Aí tem duas pessoas na fila. Se chegar mais uma pessoa, vai chegar aqui, ó, no final da fila. A pessoa não vai entrar aqui, ó, na frente do que está esperando para ser chamado.
Então, a regra de inserção é essa, sempre no final, como é o que acontece mesmo, tá? Quando eu vou excluir alguém da minha fila, ou seja, tá o caixa aqui, tem esse rapazinho e esse aqui, ó, na fila, tudo bem? Aí esse cara que tá aqui, ó, trabalhando na mesinha, ele fala próximo, quem que vai? Esse cara aqui. Então, ele vai sair da fila. Então, é sempre do começo. A pessoa que tá aqui, ó, no primeiro lugar, ele que vai sair primeiro. Ou seja, a pessoa que tá mais tempo na fila, né? E a pesquisa? Sempre a partir do começo. Então, se eu tenho uma fila aqui, ó, de pessoas, eu quero saber se a Ana Joaquina tá aqui, eu vou chegar e vou falar assim, você é a Ana Joaquina? Não, não sou. Aí eu vou para a próxima. Você é a Ana Joaquina? Não, não sou. Você é a Ana Joaquina? Ah, sou eu. E o caixa tá aqui, ó. Então, sempre a partir do começo. Essas são as regras de operações de uma fila, ou de PEPs, ou de FIFO. Tudo a mesma coisa, certo? Então, agora nós vamos ver aqui alguns casos de fila, tá? Eu mostrei para você aquelas listas, muitas eram fila, né? Mas vamos ver aqui casos específicos. O primeiro caso que eu quero te mostrar é uma fila de caixa no banco. Então, tá vendo essa imagem? A pessoa tá aqui trabalhando, ó. Esse cara aqui foi o primeiro que entrou na fila. Ele chegou primeiro, então ele vai sair primeiro, certo? Ele estava sozinho na fila, aí chegou mais um cara, ó, entrou no final da fila. Chegou outro cara, entrou no final da fila. Chegou outro cara, entrou no final da fila, no final da fila e no final da fila. Quando quando essa pessoa aqui falar próximo, quem que vai sair? Esse cara aqui. Então, quando eu vou inserir, é sempre aqui no final. Quando eu vou tirar alguém daqui, ó, ele vai sair da fila para ser atendido, é sempre lá no começo. Você concorda? Eu vou colocar números aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 pessoas. O cara que chama número 1 foi o que chegou primeiro. A minha pergunta para você é, quem está há mais tempo na fila, o 1 ou o 6? O que você acha? Se o 1 chegou primeiro na fila, com certeza ele está aqui há mais tempo. Vamos imaginar que ele chegou a 40 minutos. Aí, a cada 10 minutos demorou e chegou outro. Mais 10 minutos, mais 10 minutos, mais 10 minutos. Então, 40, 50, 60, 70, 80, ó. E esse aqui chegou 90 minutos depois. Então, esse aqui, ó, está a 90 minutos, não é? Por quê? Porque ele chegou antes, aí esse foi chegando depois. Foi aumentando a hora? Foi. Mas esse aqui está muito mais tempo, certo? Outro exemplo que nós temos aqui, qual que é? O atendimento ambulatorial. Você está vendo aqui essa imagem? Não existe uma fila para ser atendida lá no SUS? Existe uma fila. Vamos agora para a lista de compra de supermercado. Quando você está lá no supermercado, tá? E você já fez a sua compra e você vai se dirigir ao caixa. Você para aqui, aí vem outra pessoa para atrás de você e outra pessoa para atrás de você. Não é assim? Aí você tem o quê? Uma fila de supermercado. Se você chegou primeiro, você vai estar aqui, ó. Se você chegou depois, você já vai ser o segundo. Quando liberar o caixa, quem vai sair primeiro? Esse aqui. Tudo bem? Então, lembrando, quando eu tô falando de fila, a inserção, certo? A inserção é sempre no final. Tudo bem? E a remoção de alguém é sempre no começo. Porque você já está lá na boca da fila, falou próximo é você. Eu fiz uma animação para ficar mais fácil de você entender. Vamos lá. Nós vamos agora montar uma fila. Tá vendo que tem uma pessoa aqui no caixa e aqui está a caixa atendendo, certo? Então, vamos lá. Essa pessoa já está sendo atendida, não se esqueça. Chegou mais uma pessoa, ó. Está aguardando para ser atendido. O primeiro elemento a entrar na fila será o primeiro a sair. Se ele é o primeiro elemento, depois que esse rapazinho sair, quem vai ser atendido? Ele aqui. Aí nós temos um nome que se chama em queue,
que acrescenta o elemento na fila, no final da fila. Então, toda vez que você estiver montando, você está inserindo o elemento em queue, tá? Chegou mais um rapaz. Ele chegou quando ele está sendo inserido na fila. O que ele faz? Ao final da fila, ó, acrescenta elemento no final da fila. Outro rapaz, ele chegou no final da fila. E chegou mais um rapaz aqui no final da fila. Então, novos elementos, eles são armazenados sempre no final da fila. Esses novos elementos é a mesma coisa que eu dissesse inserir elementos na fila. Então, esse daqui, ó, coloquei primeiro, depois inseri esse, depois inseri esse, depois esse e depois esse, certo? Então, toda vez que você ouve falar novos elementos são armazenados no final da fila, é porque eu estou inserindo elementos, certo? Agora, nós vamos começar a desmontar a fila, certo? Nós montamos, agora nós vamos desmontar. Observe que o rapazinho que estava aqui, ó, já saiu. Ou seja, o caixa está liberado. Aí, aquela moça lá do caixa, muito simpática, disse, próximo, olha o que acontece. Esse rapaz, ele era o primeiro da fila, então é ele que vai sair da fila. Você lembra que eu falei que o in-queue insere elementos na fila? O de-queue remove o elemento que está no início, porque a remoção é sempre a partir do começo. Aí, nós temos aí essa possibilidade do rapaz, tudo bem? Então, eu vou voltar aqui, ó, só um minutinho. Toda vez que você insere, é no final, e nós chamamos de in-queue. Toda vez que você tira alguém, ó, é a partir do começo da fila, e a gente chama de de-queue, certo? Então, aqui foi possível, através dessa animação, que você conseguisse entender onde que entra. Você está na fila do supermercado, tá? Você está aqui. Tem uma pessoa sendo atendida, mas você está aqui. Se chegar alguém, vai parar atrás de você, ou seja, no final da fila. Se chegar mais uma pessoa na fila, vai parar atrás de você. Cada um que chega é um que está entrando na fila, está sendo inserido. A pessoa que estava ali já foi. Aí o caixa vai falar, pode vir, próximo, alguma coisa do gênero. Você que estava na fila, que era a primeira, né? Estava no começo da fila, o que vai acontecer? Você vai sair da fila para ser atendido. Tudo bem? Então, vamos ver aqui, ó, alguns exemplos de fila. Então, nessa primeira imagem está a fila. E quem vai sair primeiro? O primeiro elemento. É ele que se retira da fila para ser atendido, certo? Então, aqui nós temos essas opções, tá? Que trabalham, então, aqui com a nossa fila. Vamos agora ver alguns exemplos práticos da fila, mas para a informática. Ó, a fila eu posso chamar de FIFO, First In, First Out, ou Pepsi, que é primeiro que entra, primeiro que sai. Nada mais do que a tradução de FIFO, né? First In, primeiro que entra. First Out, primeiro que sai. Então, vamos agora ver o compartilhamento de periférico. Então, nós temos aqui, ó, uma fila de impressão. Imagine o seguinte, você trabalha numa empresa e no seu setor tem 15 pessoas trabalhando. Só que só existe uma impressora, tudo bem? Então, como que isso funciona? Eu mando imprimir, isso vai formar uma fila. Chega aqui o meu documento. Você manda imprimir, o seu chega logo atrás do meu. Tá vendo que isso é uma fila? Outra pessoa manda inserir outro documento, vem aqui, certo? Então, nós temos aí a ideia de que, né, cada documento que vai inserindo, ó, ele vai entrando no final da fila, certo? Então, a inserção é no final. Aí, o meu documento, que era o primeiro, a impressora está liberada, ele vai ser impresso, então ele vai sair dessa fila de impressão para ser impresso. Então, quando eu removo o elemento da lista, que ele sai da lista, ele sai a partir do início, certo? Vamos ver outro exemplo aqui, que é a gerência de redes. Opa,
Esse é o processamento. Então, nós temos aqui a gerência de redes e nós temos o processamento de imagens, que nada mais é do que uma fila de imagens, né? E nós temos aqui, aquele ali, perdão, era o compartilhamento de periféricos, que ele vai funcionar basicamente como uma fila de impressão que eu acabei de explicar. Tudo bem? Então, aí nós temos alguns exemplos da fila. Como nesse nosso primeiro encontro eu mencionei que nós iríamos conhecer fila e pilha, agora nós vamos conhecer a pilha. A fila, lembre-se de uma fila de banco, de uma fila de supermercado, de uma fila no SUS, só para você guardar aí o conceito de fila. Ou lembra da fila de impressão, tudo bem? Vamos ver um pouquinho sobre pilha, vamos lá? A pilha, ela é chamada também de LIFO. Lembra que a fila era FIFO? Então, a pilha é LIFO. Last in, first out. Último a entrar é o primeiro a sair, certo? Então, nós temos o primeiro que entra, o primeiro que sai, que é a fila, e nós temos o último que entra, é o primeiro que sai, tudo bem? Esse aqui nós estamos falando da pilha. Então, nós podemos falar também, o EPS. Lembra que tinha o PEPS? Agora o EPS, o último que entra, primeiro que sai. Tudo a mesma coisa. Se você falar LIFO, se você falar o EPS, se você falar pilha, tudo a mesma coisa. Aí nós temos aqui regras. Por isso que elas nos interessam, lembra? Se eu estou falando de uma pilha, pense numa pilha de pratos. Tudo bem? Então, toda a inserção de um elemento na pilha é a partir do topo. Então, aqui, não tem nada sobre a mesa. Eu vou vir e vou pôr um prato aqui. Aí, eu vou guardar mais um prato. Eu vou inserir outro prato, no topo da pilha. Eu vou inserir outro prato no topo da pilha. Então, toda vez que eu for inserir, vai ser no topo. O que é o topo? É esse que está aqui em cima. É o elemento que está sobre todos os outros. Mas eu posso também querer excluir o elemento. Se eu quiser excluir o elemento, sempre do topo. Eu vou tirar esse cara daqui, Entendeu? Então, eu tiro esse, depois eu tiro esse, depois eu tiro esse. Quando você tem uma pilha de prato, você pega o prato lá de baixo para comer ou você pega o que está aqui em cima? É a mesma coisa. Então, quando eu for excluir, sempre a partir do topo, ou seja, do que está em cima. E quando eu for fazer uma pesquisa, sempre a partir do topo. Ou seja, essa regra é muito fácil de gravar. Quando nós estamos falando de pilha, é sempre a partir do topo, certo? Sempre a partir do topo. Se eu vou, então, trabalhar dessa forma, com a pilha, sempre eu vou inserir em cima e vou pegar o de cima. Isso é topo. Um minutinho para você absorver isso que eu falei e a gente já volta. Bom, se nós estamos falando aqui da pilha, e eu falei para você que sempre no topo, é sempre de cima. Se você for inserir um elemento, insere em cima. Se você for tirar, tira de cima. Se for fazer pesquisa, começa de cima. Simples assim. A regra de pilha, então, é muito fácil de armazenar, né? Sempre de cima. Então, vamos lá, vamos aos exemplos de pilha. Nós temos aqui
exemplos práticos. Nós não estamos ainda na área da informática para eu te mostrar. Mas nós temos pilhas de pratos. Se eu fosse, por exemplo, inserir um novo elemento, eu ia pôr em cima desse prato rosa, tá? Mas se eu fosse excluir, eu ia excluir primeiro o prato rosa. Eu ia pegar esse prato para eu comer alguma coisa. Depois eu ia pegar o roxinho, depois eu ia pegar o azul, depois eu ia pegar o verdinho e assim por diante, certo? Outro exemplo que nós podemos ter aqui são as pilhas de caixas em estoque. Você pode observar que é uma sobre a outra. Então aqui, ó, eu tenho 3 caixas. Foi inserida a segunda, foi inserida a terceira. Qual que é o elemento que está no topo? É essa caixa aqui. Se eu fosse inserir mais um elemento, eu ia colocar uma caixa em cima dessa. Agora vamos pegar essa pilha aqui, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O topo tá valendo 7, porque nós temos 7 caixas. Se eu fosse excluir, eu vou riscar que eu vou excluir. Eu ia excluir a partir do topo, ou seja, a que tá em cima. Tiro ela, aí o meu topo passa a ser 6, porque eu tirei um elemento. Ok? Tranquilo até aí? E ainda posso ter... aqui nós temos... pilhas de um modo geral, ó, nós temos container. O container aqui, ó, esse era topo 1. Topo 1, topo 2, topo 3, topo 4. Porque nós temos 4 containers. Se eu fosse tirar um container daí, qual que eu ia tirar? O 4 ou o 1, de acordo com a regra? A regra diz que é sempre a partir do topo, ou seja, do que está aqui em cima. Eu não posso vir e puxar esse container amarelo aqui. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que tirar qual? Esse daqui de cima, o que está no 4. Então, agora, nós vamos montar uma pilha. Nós não montamos uma fila, então agora nós vamos montar uma pilha, ou nós vamos montar uma LIFO, que é a mesma coisa, ou ixi, apagou tudo, vamos lá, pilha, LIFO ou WEPS, é o último que entra, primeiro que sai, tudo bem? Então, nós vamos montar aqui. Primeiro livro da minha pilha. Se a minha pilha, não tem nada, então meu topo é 0, não tem nenhum elemento. Coloquei um elemento na minha pilha, então de 0 passou a ser 1, certo? Vou colocar mais um livro na minha pilha de livros. Onde que eu coloco? Em cima, ou seja, no topo. Então, agora o meu topo tá valendo 2. Vou inserir mais um elemento. Meu topo vai valer 3. Vou inserir mais um elemento. Meu topo tá valendo 4. Tudo bem? Vamos inserir mais um elemento? O meu topo agora está valendo 5. Então, esse e esse, eles são os elementos da minha pilha. Você viu que a cada inserção, tá? O que eu fiz? Eu inseri no topo. O topo é sempre quem está por cima, ok? Agora, o último elemento que entrou na pilha, ele será o primeiro a sair. Por quê? Porque se eu quero remover, eu tenho que tirar daqui, ó. Eu não posso pegar daqui de baixo. Eu tenho que pegar de cima, sempre a partir do topo. E os novos elementos que serão armazenados, eles vão entrar onde? Aqui em cima do topo. Tudo bem? Então, observe. Eu tenho uma pilha de 3 pratos, você está vendo aí? O primeiro prato branco, depois foi inserido um novo prato em cima do branco, que é o rosa, e depois foi inserido mais um prato verde. Eu vou inserir mais um prato. Ele tem que ir em cima ou no topo, certo? Ele vai em cima do verde, nós colocamos o prato amarelo. Vamos inserir mais um elemento aí, ó. O prato azul. Você notou que toda a inserção
Foi aqui em cima, ó, tava no verde, aí eu coloquei o amarelo. Depois do amarelo eu coloquei o azul, sempre em cima. Perdão. Aqui eu empilhei. Tudo bem? Agora eu vou desempilhar. Observe, eu tirei um prato. Qual prato que eu tirei mesmo? O azul. O azul que está em cima, ou seja, que está no topo, foi o que eu acabei de tirar. Agora eu vou excluir mais um. Quem será que eu vou excluir? O amarelo, porque não era o amarelo que estava no topo? Agora eu vou excluir mais um. Quem que eu vou excluir? O verde. Agora eu vou pegar mais um prato, eu vou tirar da pilha, eu vou excluir da pilha. Eu vou tirar o rosa. Isso aqui chama desempilhamento. Tudo bem? Desempilhamento. Ou seja, eu empilho ou eu desempilho. Você tá notando que aqui, ó, eu tenho um prato? Eu vou tirar esse prato também. Agora eu não tenho mais nada na minha pilha. Então, pense o seguinte: tanto na pilha quanto na fila, você tem um limite de armazenamento, tudo bem? Então, imagine que lá no seu armário, você tem um espaço assim para colocar uma pilha de pratos. Vamos imaginar que aqui caibam 20 pratos. Se você tentar colocar 21, não vai, não tem lugar, não cabe. Se não cabe, vai dar um estouro de pilha, vai dar um erro. Ok? Esse erro nós chamamos de overflow. Da mesma forma que aqui no nosso slide, observe, nós chegamos num ponto que nós não temos nenhum prato para tirar. Se eu tentar tirar um prato dessa pilha que não tem mais nada, isso vai dar um erro, que é um erro de ausência. Tem algum prato? Não, não tem. Não tem prato aí para eu tirar. Então, como é que eu quero tirar? Não tem como. Isso vai dar um erro de ausência de dados, que é o que nós chamamos de underflow. Agora eu vou te mostrar alguns exemplos práticos da utilização de pilhas, mas aí no cenário prático ainda. Vamos lá? Aqui, ó, nós temos algumas ideias que você pode usar. Essa parte aqui são expressões matemáticas. Então, você pode observar que nós vamos usar pilhas para resolver, tá? O empilhamento ocorre assim, ó. Primeiro, a gente não tem que resolver os parênteses, é assim que funciona. Primeiro, eu tenho que resolver ainda a multiplicação e depois a soma. Então, eu vou pegar o número, que é 2 vezes 7, eu vou pôr aqui, ó, tô empilhando o 2 e o 7. Aí, eu ponho o operador, que é vezes. Tudo bem? Então, 2 7 vezes dá 14. Aí, o que eu tenho que fazer? Somar com 10. Então, eu ponho 10 e o operador mais. 14 10 mais dá 24. Tudo bem? Aí, ele vai fazer o cálculo. Feito isso, o que tem que ser feito agora? A divisão por 8. Então, 24, 8 divide, vai dar 3. Então, cada vez que que a operação matemática chega aqui, ó, num operador, ou seja, num símbolo, mais, menos, dividir, vezes, assim, o que ele faz? Ele desempilha. Agora, eu tenho uma resposta aqui, ó, 24 dividido por 8 deu 3, mas eu tenho que somar com 3. Então, 3, 3, mais dá 9. Vezes 2, 9, 2 vezes 18. Mais 8, ó, 18, 8 mais 26. E por fim, mais 4. 26, 4 mais 30. Então, toda vez que ele tem um operador, ele efetua o cálculo e desempilha. Tudo bem? Isso é utilizado aqui na parte matemática, né, de expressões. Aí nós temos pilhas na construção de compiladores na gerência de memória. Quando você está, por exemplo, navegando na internet, você vai abrindo página, depois você vai voltando. Isso é um empilhamento, ok? Você vai abrindo página, vai empilhando. A hora que você vai voltando, ele vai desempilhando. É assim que funciona. Igual no editor de texto super conhecido. Você vai salvando, ele vai empilhando cada vez que você salva. Aí você vai dando Ctrl Z, vai desfazendo, ele vai desempilhando e vai mostrando para você o quê? As versões anteriores daquele documento. Isso também é utilizado na pilha, certo? Continuando, então, nós temos ainda
os controladores, tá? De uma fila. Se eu tenho uma fila, que é o FIFO, First In e First In Out, eu tenho dois controladores, que é o início e o fim. Quando eu falo de pilha, que é LIFO, eu tenho um controlador que é o topo. Então, o que eu quero que você fique atento? Toda vez que a estrutura for de fila, nós temos os dois apontadores, início e fim. E toda vez que ela for uma pilha, nós temos um que é topo. Isso você tem que ter em mente. Então, essa estrutura que você está vendo, eu quero que você me defina que estrutura de lista linear a imagem abaixo indica. Você acha que ela é pilha ou você acha que ela é fila? Eu vou deixar um minutinho e eu só vou ler a primeira resposta a ser enviada. Tudo bem? Manda lá. O Polo de Arapiraca respondeu que nenhuma das duas, nem pilha e nem fila, e o Polo está correto. Lembra que eu falei que se fosse uma fila, nós teríamos dois apontadores, início e fim? E que se fosse uma pilha, teria um controlador, um apontador, que é topo. Na estrutura que eu apresentei para vocês, tem algum deles? Não diz nada. Se não nos diz nada, não quer dizer nada. Tudo bem? Então, nesse caso, não é nem pilha e nem fila. Continuando, nós temos aqui alguns outros detalhes que eu gostaria de falar. Uma curiosidade que vem, há muito tempo atrás. Essa foto é do Alessandro Volta, que faleceu com 82 anos e nasceu em 1745. Por que eu trouxe isso para você? Porque o Alexandre Volta foi ele que criou a pilha. A pilha que você põe lá no seu controle remoto da TV, a pilha que você põe no controle do Xbox, aquela pilha que você põe no radinho para ouvir, ok? Foi ele que inventou. E quando ele estava desenvolvendo a pilha, ele conseguiu fazer com que houvesse uma transmissão ali, uma energia passando, através de um empilhamento, que é exatamente o que nós estamos estudando. Então, a pilha, ela tem um lado positivo e uma negativo. Para que ocorresse aí essa transmissão, ele precisou fazer um empilhamento. Veja do que ele fez. Dentro da pilha, ela é assim. Então, você tem aqui o empilhamento do polo positivo até o negativo, de cobre, de feltro e zinco. Aí, depois ele empilhou de novo, cobre, feltro, zinco e assim sucessivamente. Então veja que esse conceito do qual nós estamos estudando hoje, 2019, né? O Alessandro Volta já utilizou lá atrás. Olha, se ele nasceu em 1745, 1765 ele já estava com 20 anos. Então ele já poderia estar ali, já pensando nisso. Concorda? Então ali, é um exemplo de como
esse conceito, ele já vem sendo utilizado há muito tempo. Continuando, então, nós temos aqui, ó, que a calculadora, a HP, que é a calculadora financeira, ela também usa o conceito de pilha. Aqui, lembra que eu acabei de fazer a expressão matemática? Então, aqui é outra expressão. Como que eu faria esse cálculo na HP? 1 menos 2 vezes 4 mais 5. Eu vou empilhar o 1 e o 2 e depois eu empilho o operador, que é o sinal de menos. Vamos lá. Ó, 1, 2, menos. Quando a calculadora verifica esse sinal, esse operador, ela executa a operação. 1 menos 2 vai dar menos 1. Aí ela desempilha e começa de novo. Aí o que nós temos? O 4 e o 5. Nós vamos empilhar o 4 e o 5 e o operador. Encontrou o operador? Vai executar esse cálculo. Ó. 4, 5 mais vai dar 9. O 1 continua aqui. E o 9 foi desempilhado. O que acontece aqui? Ó, nós temos uma multiplicação. Então, menos 1 vezes 9 vai dar o quê? Menos 9. Então, só para você identificar e você notar que esses conceitos, não é só nós aqui da análise e desenvolvimento de sistema que vamos utilizar. Muitos utilizam. A calculadora HP, ela é mundialmente utilizada no âmbito financeiro. Se você for numa concessionária e for calcular lá a sua taxa de juros, você pode ver, o vendedor tem uma calculadora HP. Se você for no banco, o gerente tem uma calculadora HP. E esse programa, esse algoritmo que foi feito dentro dela para fazer esses cálculos, ele usa o conceito de pilha. Empilha e desempilha. É o push-pop, no nosso caso. Push, empilha, pop, desempilha, não é isso? Vamos lá? Continuando. Agora, observe aqui, ó, nós temos uma cegonha, tá? Essa cegonha, ela usa o conceito de fila ou de pilha. Você tem 30 segundos para me mandar essa resposta. Você acha que a cegonha utiliza o conceito de fila ou de pilha para trabalhar? Quando você insere e quando você remove esses carros dentro da cegonha. Alguém me mandou a resposta? Manda para mim pelo chat. Qual que é a estrutura? Essa é muito legal, hein? Eu vou começar a cantar se demorar a resposta. Nossa, Arapiraca mandou a resposta de novo. Arapiraca está de parabéns e participando do nosso encontro. Então, vamos lá. Qual que é o conceito? Vou desenhar lá para vocês entenderem. Vamos lá? Veja bem. Esse cara vermelho aqui, ó, foi o primeiro que foi inserido. Depois foi esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse. O último que foi inserido foi esse aqui. Se fosse para nós removermos os elementos dessa estrutura que estão na parte de baixo da cegonha, eu vou começar por aqui ou por aqui? Eu vou começar por esse aqui, não é? Então, se o último que entra é o primeiro que sai, eu tenho uma estrutura de pilha, certo? Parece uma fila? Parece, mas é uma estrutura de pilha. O último que entrou vai ser o primeiro a sair. Não tem como eu tirar esse cara aqui sem tirar todos os outros antes. Então, no caso da cegonha, a estrutura é uma pilha. O último que entrou, ele tem que ser o primeiro a sair para eu poder ir eliminando. Pensa o seguinte, a cegonha tá assim, vira ela assim, aí você vai ter noção que tá todos aqueles carros empilhados, tudo bem? Por que eu coloquei essa imagem? Para você entender que não é porque tá na horizontal que tem que ser fila, e nem se tá na vertical tem que ser pilha. Ok? É a maneira que é feita a inserção e a exclusão e que vai definir para nós qual estrutura nós estamos falando ali, certo? Mais uma imagem que eu quero te mostrar. Aqui, ó, qual a estrutura que nós temos? Nós temos uma fila de carro. Vamos imaginar que nós estejamos numa praia e nós precisamos pegar aqui, ó, o ferro-bote que falam, né? E tem esse cara aqui, ó, na fila. Quem que vai entrar primeiro no ferro-bote? Aquele que tá lá que a gente nem enxerga ou esse aqui, né? Isso aqui é uma estrutura de fila, porque esse carinha aqui, ó, que tá lá na frente, ele foi o primeiro que chegou.
Se ele foi o primeiro que chegou, ele também vai ser o primeiro a sair, não é? É a estrutura de fila. Então, aí tem essas imagens só para você entender um pouquinho melhor. Então, aqui, ó, quando nós estamos falando de listas lineares e nós formos fazer uma implementação, ou seja, vamos escrever um código, nós vamos utilizar os vetores. E nós vamos usar, então, posições sequenciais de memória, uma do lado da outra. E como eu estou trabalhando com vetores, eu tenho um limite de armazenamento. E cada posição possui um índice, como você já estudou lá na disciplina de lógicas e técnicas de programação. Então, nós temos aqui ó, uma estrutura de vetor, onde o meu vetor está chamado de V. Esse índice aqui ó, determina para mim que é a primeira posição, a segunda posição, a terceira e a quarta posição, e que cada nodo desse, cada posição do vetor, recebe uma informação. No caso, Fernando, Amanda, Felipe e Paula. Aqui na implementação das operações de inserção, de pesquisa, modificação e exclusão, em uma lista linear de pilha por alocação sequencial. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho com isso para você entender um pouquinho melhor. Se eu vou trabalhar com uma pilha, eu tenho que ter uma variável topo para eu controlar. Se eu for inserir um elemento, eu vou ter que ter uma variável y, que vai armazenar o conteúdo que eu vou inserir no meu vetor. Se eu for fazer uma modificação ou uma alteração, eu preciso de mais uma variável que vai ter o valor que eu quero trocar, tá? E aqui eu tenho a minha estrutura de vetor, que eu já te mostrei no slide anterior. Aí eu tenho aqui, ó, algumas representações. Uma inserção, y para vetor, certo? Uma exclusão, y recebe do vetor. Eu estou tirando do vetor e mandando para a variável, quando eu estou excluindo. Se eu fizer uma pesquisa, a variável y vai ser pesquisada dentro do vetor. E se eu fizer uma modificação, eu vou fazer a pesquisa e depois eu vou alterar o valor que eu achar no vetor, se eu achar pelo valor que está na minha variável y. E nós precisamos, para uma inserção em uma pilha, do quê? De uma variável topo, de um número de elementos que é o que vai ter, a quantidade que eu vou poder empilhar, e definir, então, o conteúdo de y. Então, nós vamos definir que a minha variável topo vai até 5, porque eu tenho 5 elementos. E aqui, ó, nós vamos inserir Sofia, Cleia, Flávia, Aline e Silvia. Então, pense o seguinte. Nós vamos montar uma pilha. Vamos pensar em pastas de documentos. Eu não montei uma pilha de livros, agora serão pastas de documento. E nós vamos montar a pasta de documento da Sofia, da Cleia, da Flávia, da Aline e da Silvia. Nós vamos fazer uma pilha, tudo bem? Por que o meu N é 5? Porque eu vou ter 5 posições no meu vetor, que é o que eu vou precisar. Se eu tentar inserir o 6º elemento, vai dar um erro de estouro de dados, não é isso que nós falamos? Que vai dar aquele overflow que eu mencionei agora há pouco? Então, nós vamos testar agora. Vamos lá? Então, nós temos aqui um pequeno algoritmo e nós temos os itens que nós vamos trabalhar, ok? Nós vamos começar, o topo, ele tem que ser, ele vai começar de 0. Perdão. Aí nós vamos fazer uma validação, ó, número de elementos que a minha estrutura vai comportar, certo? E as pastas que eu vou inserir na minha pilha, que vai estar na minha variável. Primeira coisa que eu vou ver é o seguinte, topo é igual a n, 0 é igual a 5? Não, porque se fosse, quer dizer que a minha pilha estaria cheia e eu não ia conseguir inserir, ia dar o erro de overflow. Se não é, caio aqui, ó, se não, topo recebe topo mais 1. De 0 ele vai passar para 1 e na minha variável topo aqui, ó, vai valer 1. Ou seja, no vetor, na primeira posição, vai receber y. Tudo bem? É isso que nós vamos fazer. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos lá. Topo é igual a n? Pense aqui, ó, que o topo está valendo 0. Não é. Se não é, nós vamos cair aqui no se não. Topo recebe topo mais 1. Então, aqui, ó, 0 mais 1, 1.
E na primeira posição, no caso, ó, V, topo. Topo não tá valendo 1? Na primeira posição do vetor, nós vamos colocar a pasta da Sofia. Quando eu estou empilhando, aqui nós temos um termo que se chama push, que acrescenta o elemento que está no topo da pilha. Toda vez que você insere um elemento, é push, tá? É a mesma coisa que eu falar inserir, é eu falar push. Push está inserindo algum elemento na pilha, tudo bem? Vamos inserir mais um elemento. Se eu vou inserir, eu vou ter que olhar de novo. Topo é igual a N? Não, topo está valendo 1, o N ainda vale 5. Então, o topo vai receber mais 1 e na segunda posição, ó, topo 2 vai receber, ó, V, topo 2 agora vai receber Y. Já foi a Sofia, agora foi a Cleia. Tudo bem? Agora nós vamos de novo. Topo é igual a N? Topo está valendo 2. N está valendo 5. Então, não é igual. Vamos aqui no senão. O topo vai valer topo mais 1. Se ele vale 2, ele vai passar a ser 3, não é isso? Aqui, ó, vai passar a ser 3. E a minha variável y está valendo Flávia, que eu acabei de inserir. Então, aqui o que nós tivemos, ó? P3 vai receber o quê? A variável y, que no caso aqui era Flávia, certo? Vamos lá. O topo tá valendo 3. 3 é igual a 5 aqui de N? Não. Se ele fosse igual, ia dar overflow, mas não é. Então, o topo vai receber topo mais 1, vai passar a ser 4. E aqui, ó, no V, na variável 4, que vai ser o topo, vai receber quem? Se a Flávia já foi, agora vai ser a Aline. Então, vamos lá, ó. Inserimos a Aline. Agora, eu vou perguntar. Topo é igual a N? Topo tá valendo 4, N vale 5. É igual? Não, não é. Então, o topo que tá valendo 4, né? Que já foi isso aqui, ó. Topo tá valendo 4, vai passar a valer 4 mais 1, que vai ser 5. Então, o topo, 5 aqui. Então, aqui, ó, no meu vetor, na posição de topo, que é a quinta posição, vai receber o quê? O conteúdo de Y, que vai ser a Silvia. Tudo bem? Então, aqui, ó, recebeu a Silvia. Certo? Isso aqui nós empilhamos. Então, nós temos aqui um algoritmo muito simples de empilhamento, certo? Então, nós podemos refazer esse empilhamento bem rapidinho para você fixar mais um pouquinho. Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui, ó. Opa! Ó, então tá aqui. O meu topo, ele tem que começar de 0, porque não tem nada na minha pilha. Tem? Não tem. Então, aqui, ó, corrige aí, 0. Aí, eu vou verificar se o topo é igual a N. Topo 0 é igual a 5? Não é. Então, vai cair aqui, ó, topo 0 mais 1. O topo vai valer 1, certo? Aí, no meu vetor V, na posição de topo, que tá valendo 1, ele vai pegar o quê? O conteúdo de Y, que é Sofia, o primeiro. Então, vamos lá, ó, empilhamos. Quando eu estou empilhando, eu estou fazendo push. Aí, depois disso, o que vai acontecer? De novo, opa, vai acontecer de novo aqui. Peraí. Nossa, o que é essa tela aqui? Deixa eu voltar, peraí. Aí, empilhamos. Estamos na posição 1. Agora, eu vou perguntar, o topo vale 1. O topo tá valendo 1. Olha, ele tá indo sozinho aqui. Se o topo vale 1 e o N vale 5, eles são iguais? Não, então eu vou somar mais 1 no topo, que vai valer 2, e vou inserir o próximo elemento. De novo, topo é igual a N, topo vale 2, N vale 5. Posso inserir? Posso. Então, topo mais 1 vai valer 3. E na terceira posição do meu vetor, é onde está topo, vai ser a Flávia, certo? Aí eu tenho aqui, ó, topo tá valendo o quê? 3, o N vale 5, não é isso? Eles são iguais? Se fosse, ia dar overflow. Como eles não são, topo que vale 3 vai ser 3 mais 1, vai ficar valendo 4. Então, aqui no meu vetor, na quarta posição, que é o valor de topo, eu vou receber Y, que vai ser a Aline. Tudo bem? Inserimos a Aline. Limpo tudo.
Aí eu tenho aqui, ó, topo tá valendo 4. 4 é igual a 5? Se for, dá overflow, mas ainda não é. Então, aqui, ó, 4 mais 1 vai valer 5. Então, no meu vetor, na posição de topo, que o topo vale 5, vai receber quem? Y, que vai ser a Silvia. Aí, a gente insere aqui, tudo bem? Então, nós fizemos aqui o quê? Um empilhamento. Nós fizemos uma inserção de dados, então, nós fizemos um empilhamento. Agora, faltou esse, peraí. Agora, ó, meu topo tá valendo 5, o meu N tá valendo 5. Aí eu venho aqui, ó, topo, 5 é igual a 5? É, então vai dar um erro de overflow. Por quê? A minha estrutura comporta apenas 5 elementos. Se eu tentar inserir o sexto, ele vai dar erro. Mas é claro que ele vai dar erro, não cabe, né? A minha estrutura só tem 5 elementos, eu não posso colocar mais um. Por isso que vai dar esse erro, tudo bem? Vamos agora fazer uma exclusão, ou seja, eu vou tirar elementos. A minha pilha está montada, você está vendo? O meu topo começa em 5 e eu tenho 5 elementos, ou seja, eu posso ter 5 elementos. Notem que agora eu vou verificar se o topo é 0, porque se o topo é 0 é porque não tem mais ninguém na lista. Então, vamos lá, o meu topo está valendo 5. 5 é igual a 0? Não. Se fosse, ia dar esse erro de underflow, que é o erro de, tipo, não tem mais nada para você tirar da pilha, tá bom? Então, como não é, nós vamos atribuir para nossa variável y, aqui, ó, o quê? O V5, ou seja, o conteúdo do vetor que está na posição 5. Então, é a Silvia. Então, olha ali, aqui, ó, veio a Silvia, tudo bem? Aí, quando eu estou removendo, não é mais push, é pop. Tudo bem? Tem o push e pop. Push empilha, pop desempilha. Continuando. Qual que é o meu topo? Eu estou na 4ª posição. Topo é igual a 0. Não é. Se não é, vem aqui no senão. O meu y aqui vai passar de Silvia para o conteúdo que tem no vetor na 4ª posição, que é Aline. E quando isso acontece, eu vou cair mais um, eu vou tirar mais um. Se o meu topo era 4, menos 1, vai ficar 3. Então, aqui, ó, viu? Passou a ser Aline. Vamos de novo. O meu topo agora tá valendo 3, ó. 3 é igual a 0? Não. Então, cai no C, não. Onde tá a Aline, vai passar a ser quem? Quem que tá aqui? A Flávia. Quem que tá no topo 3 aqui? Na minha posição 3 do vetor, a Flávia. O meu topo não é 3? É 3. 3 menos 1 vai ficar valendo 2. Então, fazendo aqui, ó, observe que a Flávia saiu. Então, toda vez que eu vou inserir no vetor, eu pego desse aqui e jogo no vetor. Quando eu vou excluir, eu pego do vetor e jogo na minha variável. Vamos lá. Topo tá valendo 2. 2 é igual a 0? Se for, vai dar erro, mas não é. Então, a minha variável y vai receber o conteúdo que está na 2ª posição do meu vetor, que é a Cleia. E o meu topo não vale 2? 2 menos 1, o topo vai valer 1, certo? Então, vamos lá. Ó, veio a Cleia para cá. Então, agora tem a Cleia. Agora, eu tô na posição 1. O topo meu só tem um elemento, por isso que o topo é 1. Ainda é 1 é igual a 0? Não é. Então, nós vamos atribuir lá para a nossa variável y o quê? O que está na 1ª posição do vetor. Não é a Sofia? Vai deixar de ser Cleia para ser Sofia. O meu topo vale 1. 1 menos 1 vai valer 0. Então, olhou aqui, ó. Agora, nós estamos aqui com aqui Sofia, né? Que foi a última. E não tem mais nada aqui. Você viu que não tem mais nenhum elemento aqui? Não tem mais nenhum elemento. Agora, nós temos aqui que o meu topo é 0. Não tem mais ninguém. Então, eu vou vir aqui, ó. Topo. 0 é igual a 0? 0 é igual a 0. Opa! 0 é igual a 0. Se 0 é igual a 0, quer dizer o quê? Que não tem mais nenhum elemento para ser retirado. Então, vai dar um erro de underflow.
Ou seja, você está tirando alguém dessa pilha, mas não existe ninguém para ser retirado dessa pilha. Então, veja, quando eu estou inserindo elementos, eu posso ter um erro de excesso de dados. Eu tentar inserir mais do que comporta o meu vetor, ou mais pratos do que cabe no meu armário. Mas se você tem uma festa na sua casa e você tem 20 pratos, tem 21 pessoas. Aí o primeiro vai lá, pega o prato do topo, o segundo vai lá, pega o prato do topo, o terceiro vai lá, pega o prato do topo e assim foi. Aí tem um prato. Aí o 20ª pessoa vai lá e pega esse prato. O 21º vai chegar e vai tentar tirar um prato. Mas a hora que ele faz assim, ó, para pegar o prato, a mão dele passa no armário, porque não tem mais prato. Tem jeito de tirar prato se não tem prato? Não tem. Aí é que entra o erro de underflow. Esse erro é de ausência de dados. Você está tentando retirar um elemento da estrutura, mas não tem mais nenhum elemento. Tudo bem? Isso cabe tanto para fila quanto para pilha, underflow e overflow, certo? Imagine que você está na agência bancária e tem uma fila, cabe 30 pessoas, aí vem mais o 31º e quer entrar na agência, mas não tem lugar para ele. Não tem como ele entrar, então está dando um erro de overflow. Aí foi indo todo mundo foi atendido, os 30. Aí o caixa fica lá, próximo. Ele está querendo tirar mais alguém da fila, mas ele não consegue, porque não tem mais ninguém na fila. Aí vai dar um erro de underflow, que é ausência de dados. Próximo, mas não tem mais ninguém, entendeu? Aí está dando esse erro de ausência, que é o que eu acabei de te mostrar na pilha. Muito bem, todo esse conteúdo de pilha e fila, é muito bom que você reveja ele no decorrer da semana. Na sua web aula também temos ali muitos desses algoritmos simples para você fazer o teste de mesa lá com a fila e com a pilha. Tudo bem? Tenta resolver isso, entra lá, se tiver dúvida, encaminha para nós, para que nós possamos auxiliá-lo aí no decorrer da nossa disciplina. Um minutinho para perguntas e eu já volto para encerrarmos o nosso encontro. Não temos questionamentos. Estaremos juntos agora na nossa aula atividade e lembre-se, tente rever esse nosso encontro, acesse o seu conteúdo da Web 1 que vai falar sobre pilhas e filas e se você tiver dúvida no decorrer da semana, mande mensagem para nós. Por enquanto, te vejo daqui a alguns minutos na aula atividade e até a próxima semana.